isso, tá? Então, mas mesmo assim, quer fechar a câmera, tranquilo. Aí eu vou perguntar alguma coisa, aí abre a câmera na hora que for perguntar, fiquem à vontade aí, ok? A partir de agora, acho que oficialmente, então, nós estamos gravando a nossa aula, primeira aula aqui, com os conceitos iniciais de eletromag. Show Plus? Vou voltar aqui. Estão vendo uma tela cheia? Sim. Ok. Pessoal, então nós vamos dar início aqui à disciplina de eletromagnetismo, e eu costumo dizer que essa disciplina ela é muito bem dividida em duas etapas. Teremos o primeiro e o segundo bimestre com a parte de eletrostática, e teremos o terceiro e quarto bimestre com a parte de magnetismo. Né? E na hora que a gente junta isso, a gente vai ter o da eletrostática com o magnetismo, eletromagnetismo, ok? Então teremos aí 4 bimestres ao longo desse ano, os 2 primeiros trabalhando especificamente com a eletrostática, vocês vão conhecer e entender o que é isso, e os 2 últimos trabalhando aí com os fenômenos, né, do magnetismo, ok? É importante a gente falar sobre a bibliografia que nós vamos adotar aqui no curso. Tem que comprar livro, professor? Não, né, não precisa comprar livro nenhum. Eu vou fornecer bastante notas de aula, listas de exercícios, mas eu gosto de falar na primeira aula e gostaria de incentivá-los a ter um livro de física do terceiro ano do ensino médio. Nós falamos aí no popular de livro de física 3, tá? É o livro de física utilizado no terceiro ano dos ensinos médios, qualquer livro de física, de qualquer autor. Eu listei aqui 3 autores, 3 livros, né, que eu conheço bem, que eu assino embaixo, que eu sei que são excelentes livros, mas qualquer livro de Física 3 vai ser capaz de nos atender aqui no nosso curso. Por que é importante isso, pessoal? Esses livros de Física do ensino médio e terceiro ano, eles são muito didáticos. Há uma preocupação muito didática na hora de escrever esses livros, na hora de colocar os exemplos, né, na hora de colocar informações complementares. E aí aqui a gente trabalha, vocês vão perceber no Instituto, a área técnica principalmente, nós trabalhamos muito com notas de aula. Nós usamos os slides aqui e tal, com essas notas de aula. Mas não tem textos longos, né? Não tem, você não consegue folhear, ler com calma, porque slides são tópicos, né? São notas, são figuras, são desenhos, são animações. Então, às vezes faz falta a leitura mesmo de um livro para você consolidar a teoria, consolidar aquele conceito, entender outras práticas, outros exemplos. Então, e o livro didático é muito bom para isso, tá? Então, se a gente pegar um livro puro de eletromagnetismo, da área técnica, é difícil entendimento. Se pegar, ainda mais porque os livros próprios de eletromagnetismo são todos da engenharia. Aí eu trago um livro lá que foi pensado para engenharia, trago para o ensino técnico, ainda que eu filtre, que eu corte muita coisa, corte a matemática pesada, né? Corte a parte que é específica do ensino superior, ainda assim fica muito puxado. Né? A experiência que a gente tem não é bacana. Ao passo, na hora que eu pego um livro de Física 3, pensado no ensino médio, pensado já em alunos das escolas normais de ensino médio, e aplico aqui, eu dou algo a mais que o livro não tem, mas ao mesmo tempo o livro me dá algo que eu também não dou, que é a parte dos textos, da forma bem didática de conduzir o assunto. Então é fantástico. Eu acho que funciona muito bem quando a gente pega a parte técnica e pega um livro pensado no ensino médio. Tá? Essa combinação aí é sucesso. Então, deixei 3 aqui como referência. Seu vizinho, seu primo, seu irmão fez ensino médio lá em 1980, lá em 1990, do ano 2000, tem lá um livro de Física 3 sobrando, pega lá emprestado, vai ser muito útil. Eu vou dar uma aula, pega o livro, leia o livro. Você vai entender muito mais, vai entender muito melhor, vai guardar muito mais, entende? Professor, mas eu não tenho ninguém na família que fez, eu não tenho acesso à biblioteca agora, né, porque está difícil. Na internet tem alguns livros de Física 3 em PDF, né, consegue achar isso disponível, baixa lá o arquivo PDF, acompanha pelo computador de graça, ali fácil. Alguns alunos gostam de ir lá naquelas bancas de sebo, né, de livros usados, você compra lá por R$20, R$15, um livro de Física 3, e te dá toda uma base também para você acompanhar as nossas aulas aqui, né, percebe? Então, entendo que o texto do livro de Física 3 do ensino médio vai ser muito útil para nós, tá? Seja através de um PDF que vocês vão baixar do livro, através de comprar na loja de livros usados, pela internet tem aquela estante virtual também, lá vocês vão encontrar livros a R$10, muito barato, né?
sempre tem algum amigo, algum tio, algum pai, alguma mãe que tem um livro de Física 3 guardado. É de 1980, bacana, serve direitinho. Não mudou a teoria, não mudou os conceitos, a eletricidade é a mesma, ok? Então podem usar. Show! Dúvidas com relação à bibliografia, à forma de acompanhar o nosso curso? Professor. Senhora. Eu estava usando um livro de física da minha tia de quando ela entrou no CTU. Da sua tia o quê? Eu não escutei o final. Eu estava usando um livro de física da minha tia de quando ela entrou no CTU. Ele é de 1992. Perfeito. E lá tem a parte da física do terceiro ano do ensino médio? Acho que tem. Ela fez qual curso? Eu acho que foi Edificações. Não, bacana. Pode usar sem medo nenhum esse livro. Se você puder te emprestar, né? Vai ser muito útil para acompanhar as nossas aulas. E aí eu deixo como... acabou a aula, vai estudar aquele assunto, pega o livro. Né? Você veja as minhas notas de aula, claro, mas pega o livro, dá uma folheada, marca. Né? Por mais que o Google tenha tudo, é muita informação e às vezes as fontes não são tão confiáveis. Os livros eu garanto que são confiáveis. Ok? Bacana, pode usar assim. Mais algum comentário, meninos? Então vamos entrar agora no nosso assunto que realmente interessa, que é a parte a parte 1, primeiro e segundo bimestre, que é eletrostática. O que é isso, né? O que isso estuda? Nós vamos ver que dentro da eletrostática, nós vamos ver a parte de eletrização, a parte de força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, condutores em equilíbrio eletrostático e vamos fechar com capacitores. Ufa, é muito conhecimento, é muita coisa que a gente vai aprender no primeiro e segundo bimestre, que vai nos dar base para entender tudo sobre circuitos elétricos, tudo sobre os fenômenos físicos, né, que acontecem, que regem o universo, que produzem a eletricidade. Então são conceitos, ferramentas, contas, cálculos, equações muito úteis para quem vai trabalhar na área. Tá? A eletrostática, tanto a eletrostática quanto o magnetismo, é a base. Né? Assim como os circuitos elétricos, vocês estão tendo aula também de circuitos elétricos, né? No primeiro ano. Os circuitos elétricos é maravilhoso, porque ele pega tudo que a gente vê em eletromag, os conceitos iniciais do eletromag, e aplica na forma de construir alguma coisa prática, alguma coisa útil. Mais maravilhoso ainda é a nossa profissão, né? Porque a gente pega física, que física no livro ali é teoria, que está ali para ser teoria, e o que nós fazemos? Nós, técnicos da eletrotécnica, nós, engenheiros eletricistas, nós pegamos esse conhecimento físico junto com o conhecimento matemático, e aí dá uma dúvida, né? Dá uma interrogação. O que eu faço com esse trem? Ainda mais se for mineiro, né? O que eu faço com esse trem? Eu tenho aqui os fenômenos físicos presentes na natureza, eu tenho aqui uma matemática que já está muito avançada e muito conhecida. O que eu faço com isso? Eu junto e produzo algo prático, algo aplicável para o bem da sociedade. Então, o que nós fazemos, nossa profissão faz, é pegar conhecimento físico e matemático, e junta e produzir. Eu tenho que, assim, a nossa motivação é o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que eu construo? Como é que eu ganho dinheiro com esse trem? Né? O que eu faço isso para tornar a vida mais confortável? Olha a geladeira, olha o fogão elétrico, né? Olha os meios de ignição que hoje nós temos, olha a tecnologia, olha a internet, olha o computador, olha o ventilador, olha o ar-condicionado. Então, se a gente imaginar tudo que é movido à eletricidade, tudo tem um propósito de trazer bem-estar para alguém, né? De facilitar um trabalho, de tornar mais rápido, tornar mais veloz, tornar com maior qualidade, ou tornar mais gostoso, né? No caso de um ar-condicionado quando está muito calor, de um aquecedor elétrico quando está muito frio, no caso de produzir essa própria tecnologia que nós estamos utilizando aqui, né? Tem elétron e ondas eletromagnéticas para tudo enquanto é lado, né? O meu computador está aqui ligado numa rede sem fio, onde é puro eletromagnetismo que está fazendo essas ondas da internet aí chegarem até vocês. Se a gente parar, aí é para dar nó, tá? Aí é para acabar a aula e não conseguir dormir mais. Se a gente imaginar como é que uma imagem aqui é convertida em pulso, em sinal elétrico, vai pelo ar,
chega lá no roteador, que pelo ar, depois acha uma fibra ótica que vai para o poste, enfim, está chegando na casa de vocês, que podem ser alguns meus vizinhos aqui. Eu moro aqui no bairro Progresso, não sei se tem algum vizinho meu, mas na região aqui do Progresso, Bauru, Manuel Honório, e pode chegar no Japão, né? A mesma onda, a mesma cor de camisa, né? A mesma figura aqui e o mesmo som, quase que instantaneamente, eu consigo converter isso em impulsos elétricos, em sinais eletromagnéticos. Isso viaja utilizando vários meios, inclusive o ar, e chega no outro dispositivo e ele pega esse sinal, consegue converter isso em imagem e som, e quase simultâneo. E isso, se a gente parar assim, eu tenho um bug na mente aqui, que quando eu começo a pensar, por mais que eu entenda passo a passo, tintim por tintim, etapa por etapa, eletricamente falando, chega uma hora e falo, gente, isso é incrível. E aí chega assim, como é que pode? Por mais que eu entenda, como é que eu posso pegar um sinal que chegou ali para mim, instantâneo, né? E transformar isso em imagem, e o monitor está pegando esse sinal, e ele sabe que eu tenho que, né, projetar verde aqui no canto superior esquerdo, vermelho ali e tal, exatamente igual. Isso é assim, é para dar nó em pingo d'água, né? Por mais que você entenda os processos, na hora que você para ficar pensando demais, você perde o senso, talvez até do ridículo, porque é muito poderoso, né? Então, perceba que o que a gente faz, a gente vai começar aqui a aprender, os fenômenos nas coisas, os trens aí, que tem na natureza, que junto com matemática, eu posso produzir alguma coisa bacana. Né? E aí, isso já abre aí e já começa a pulsar o coração de vários de nós, falando assim, poxa, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou montar? O que eu vou projetar? O que eu vou dar manutenção? Aonde que eu posso trabalhar? Né? E aí as coisas começam. Mas eu tenho que entender de onde que vem. Eu tenho que entender de onde que saiu. E às vezes o nosso maior desafio é entender como funciona algo que alguém projetou, alguém criou. Né? A gente tem dificuldade para entender, a gente tem dificuldade para entender algo que alguém criou. E aí, quando a gente começa estudando, de repente, né, a gente começa fazendo algo que parece muito impossível, que é entender a questão da eletricidade, e na hora que a gente se vê, a gente está fazendo algo totalmente possível, que é projetar máquinas novas, projetar equipamentos novos, dar uma contribuição para uma máquina existente, para uma tecnologia existente, né, e a gente vê que isso só é possível quando a gente segue todo o caminhar, né, todo o caminho, desde o conhecimento básico lá de eletrostática, até chegar a magnetismo, circuitos, corrente alternada, máquinas, equipamentos, subestações, automação, e no momento a gente se pega projetando novas coisas, ok? Então desejo muito sucesso aí para os senhores, que em breve, né, o meu sonho e o meu desejo, as minhas orações são voltadas para que muitos alunos que estão passando por mim, nesses anos, no futuro aí estejam aí nas capas de revistas, jornais, internet, notícias, como projetistas, como criadores de novas tecnologias, como provedores de conforto para a sociedade, enfim, esse é o meu desejo e é assim que a gente se realiza de certa forma, ok? Bom, chega de conversa fiada, mas necessária, e vamos para o que interessa, né? Então nós vamos dividir e eu quero começar já com vocês, falar um pedacinho disso daqui, ó, de eletrização. Como é que esse negócio funciona, né? Nós vamos, esse arquivo aqui de notas de aula, nós vamos dedicar a parte de eletrização e força elétrica. Vamos saber tudo, tá, pessoal? Começar nos conceitos. O que é uma carga elétrica? O que é um corpo eletrizado? Quais são os processos existentes para a eletrização de um corpo? Quais são os procedimentos para determinar se um corpo está ou não energizado ou eletrizado, né? Vamos estudar a lei de Coulomb, responsável pela lei, pela força elétrica. A gente faz muita coisa com isso, né? A gente vai determinar a intensidade da força, a direção, o sentido, ver se a força é de atração, se a força é de repulsão, e por aí vai, ok? Vamos em frente, tudo começa lá na Grécia Antiga, com um filósofo aqui, ó, com Tales de Mileto. É importante essa conceituação histórica, porque como é que descobriram, né, a eletricidade? Da onde que veio o início dos estudos? Tales de Mileto. Mileto era uma região lá da Ásia, que hoje é a atual Turquia, tá? E ele foi, né, se desenvolver essa atividade aí, uma das atividades profissionais lá na Grécia. Então ele era conhecido como Tales lá de Mileto, que hoje é a Turquia.
E ele, olha só, ele viveu em torno de 600 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2021, 600 anos antes da contagem do ano 1. É uma ciência muito antiga, mas que por muitos e muitos séculos, né, milênios, ela ficou tratada com um certo misticismo. Acreditava-se que a eletricidade era algo místico, era algo que, inclusive, era algo relacionado à ira dos deuses. Né? A gente imaginava que os raios, as descargas elétricas, aquilo ali eram os deuses irados por alguma coisa que a gente quer que a população realizava. Enfim, foi tratado muito tempo dessa forma. Nos últimos 100, 200 anos, né, mas se a gente colocar 100 anos, aí, 1921 para cá, é que o negócio evoluiu absurdamente. Né? Então, nós tivemos aqui no último século, nos últimos 150 anos, uma evolução absurda da eletricidade, dos seus equipamentos, enfim, do seu uso. É algo que ficou muito tempo ainda em estudo, até se descobrir conceito por conceito, fenômeno por fenômeno, né, associar isso à prática e conseguir trabalhar com isso. Okay? Então, a data lá de 600 anos antes de Cristo, ele percebeu o seguinte, olha que bacana. Essa imagem aqui, não sei se vocês estão... Deu um zoom aí, sim ou não? Deu. Eu dei um zoom aqui, isso aqui a gente chama de âmbar. Esse âmbar aqui, pessoal, é uma uma resina fossilizada. Tem até alguns insetos aqui dentro, tá vendo? Como se fossem pequenos cristais, pequenas rochas, que se transformou em fóssil ao longo aí dos milhares e milhares de anos. E ele percebeu que pegar esse fragmento, né, e atritar, o que ele fez? Ele atritou com um pedaço de lã, por exemplo, né, com uma pele de animal, pegou lá numa ovelha lá, pegou não sei que cargas d'água, né, ele deu na cabeça dele para fazer isso, mas ele percebeu que quando isso acontecia, esse atrito, esse pedaço de âmbar era capaz, olha só, de atrair pequenas penas, né, pequenos pedaços de palha, que tinha muito na época. Então, olha que maluquice, ele percebeu que essa rocha, ao ser atritada aí, né, com uma lã, ela tinha a capacidade de atrair objetos leves, palha, pena, alguma coisa assim, né? E ele, o que é isso, né? Que fenômeno é esse? E aí isso deu origem a uma nova ciência, que é a ciência da eletricidade. Aliás, da onde que vem esse termo, né, eletricidade? Esse nome aqui, ó, lá no grego, esse âmbar, que a gente chama de âmbar aqui, esse pedacinho aqui de rocha, ele dá o nome de elétron. Então, no grego, né, o âmbar que nós temos aqui, que é essa resina sólida, fossilizada de árvores, tal, fragmentos de rocha, enfim, tem o nome lá do grego de elétron. Então, do estudo do elétron, que é do âmbar, que é dessa pedrinha aqui, digamos assim, que é o elétron, surgiu a eletricidade, que para nós aqui é eletricidade. Entendeu? Então é importante você saber que o elétron é o primeiro pedacinho, que é isso aqui, esse trenzinho aqui deu origem ao nosso estudo, essa nova ciência que é a eletricidade. Show plus, pessoal? Show plus? Show plus? Tranquilo? Podemos avançar? Alguma dúvida, curiosidade? Tranquilo. Bom demais. E aí, ele começou, né? O que está acontecendo? Aí vem outros cientistas, vem outra tecnologia, vem a química, e tudo vai se completando. E aí, olha só, a gente sabe que hoje, todo o corpo, né, os nossos corpos, os objetos, enfim, tudo são formados por átomos. E cada átomo... E aí, o que significa átomo? Vocês vão ver isso melhor na química, não é meu objetivo aqui explorar muito essa parte química, até porque não saberia. Né, meu negócio é aplicar, né? Eu quero aprender, eu estudo para aplicar, quero fazer alguma coisa com isso. Mas se a gente for aprofundar um pouco na química, a gente vai ver que átomo o próprio nome significa partícula indivisível. Né? E nós sabemos que hoje em dia, e imaginava-se até então, que o átomo era a menor partícula, né, por quais os corpos eram formados. Hoje a gente sabe que existem as partículas subatômicas, que é um estudo que eu não vou entrar no detalhe, né, até para não passar vergonha, mas já existem as partículas subatômicas, de modo que o átomo ele é divisível até certo ponto, sim, né? Mas até o momento se imaginava que o átomo era a menor partícula. E sabendo disso, que esse átomo ele é constituído de algumas partículas elementares. Quais são elas? Elétrons, prótons e nêutrons. Então, se a gente imaginar
vou dar um zoom aqui. Esse modelo aqui é muito legal. Opa, deixa eu voltar aqui, que não era para aparecer essa tabelinha aqui ainda não. Esse modelo aqui é muito legal. Deu um pau aqui, pessoal. Esse modelo aqui a gente chama de modelo planetário. Aqui tá aqui embaixo também, ó. Que modelo planetário é esse? Que representa o átomo? Esse é um modelo de... Esqueci o nome lá do... Tem vários modelos hoje em dia para representar um átomo. Esse aqui não é o mais sofisticado, não. Mas é o que nos atende agora. É o que nos atende e a gente faz muita coisa com ele para entender. Então, eu vou ficar com um basicão que me resolve. Não adianta botar um modelo aqui muito elaborado agora, que não é o objetivo, ok? Mas tem um modelo do átomo de Bohr, que é mais avançado, serve muito para nós também, mas vamos dar tempo ao tempo. Esse modelo planetário é importante para a gente entender exatamente o que é um elétron, um próton e um nêutron. Por que planetário? Perceba que aqui, ó, qual é o nosso modelo planetário que nós temos no sistema solar? Nós temos o Sol como centro do universo, né? Assim como centro do sistema solar, talvez melhor dizendo, né? E ao redor do Sol, nós temos os planetas em órbita. Então, esse é um sistema planetário, né? Onde eu tenho aqui uma grande massa, no caso o Sol, como centro, e os planetas orbitando ali em volta desse grande núcleo, digamos assim. Por isso que deu esse nome aqui, ó, desse modelo do átomo, de modelo planetário. Modelo de Rutherford. Rutherford. Eu estava com dúvida na pronúncia. É o modelo de Rutherford, não é isso? Quem falou aí? Modelo de Rutherford. Quem que falou? Foi eu, Miguel, cara. Ô, Miguel, eu gostei da pronúncia, hein, cara? Repete para nós aí, cara. Não. Hã? É modelo de Rutherford. Ó. Não sei também não, cara. Esse tá chique, cara. Gostei, cara. Viram? Entenderam o modelo aí, cara? O modelo de, mais uma vez? Rutherford. Show plus, garotinho. Muito bom, isso mesmo. Tá? Depois tem o modelo de Bohr, que é um pouco mais avançado e correto do que o do Rutherford, mas deixa para vocês verem isso em química. Ou em TME, talvez. Aqui para nós eu quero mostrar o modelo planetário, por quê? Que eu quero mostrar, presta atenção, o que eu preciso mostrar aqui? Então todos vocês já devem ter ouvido falar em próton, nêutron, elétron, o que esse trem quer dizer para nós? O que eu tenho aqui no núcleo? Como se fosse o Sol, núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho prótons, partículas positivas, e eu tenho os nêutrons. Os nêutrons são partículas neutras, como o próprio nome diz. Não fede, nem cheira, né? Nem caga, nem sai da moita. Perdoa a expressão, mas é isso que ele faz, né? Ele está ali só para dar... O que o nêutron faz, afinal de contas? Ele dá massa ao elemento químico, né? Ele está ali para contribuir com a massa, com o peso dele. Então, ele está ali como peso de papel. Aqui, ó. Tem esse peso de papel aqui. Vai roubar meu motor. Eu tinha um motorzinho de peso de papel aqui. Pessoal, ninguém sai da sala. Roubaram o meu motorzinho. Misericórdia. Deve ser nesses meus meninos. Bom, ele é um peso que está lá para contribuir com a massa dentro do elemento químico. Daqui a pouco eu acho meu motor aqui. Peso de papel. E aí, o que acontece? Ele não tem carga elétrica. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que ao redor desse núcleo, com um pouco mais de liberdade, com um grau maior de liberdade, existem os elétrons, que têm carga oposta ao do próton. E aí definiu-se que o próton é positivo, por convenção, o elétron é negativo, porque um é o oposto, o comportamento é o oposto dos dois. E o elétron fica aqui orbitando, ó, que nessa região que chama de quê? Isso aqui chama, essas órbitas que os elétrons ficam rodando aqui, vocês vão ver em química que tem aquelas camadas, né? Camada P, S, Q, não tem isso? Aquelas camadas de valência, né? Essas eletrosferas aqui, a gente dá o nome, essas órbitas onde o elétron fica rodando, a gente dá o nome de eletrosfera, né? E aí, percebam o seguinte, o próton, ele está firmemente agarrado aqui aos nêutrons dentro do núcleo por uma força que nós chamamos de força nuclear. Nós vamos ver que existem algumas forças na física, na natureza. Existe a força elétrica, que nós vamos ver aqui. Existe a força gravitacional. Que força gravitacional é essa? Ora, né? É a força que nos mantém sentado aqui, né? A força que puxa para o centro da Terra, né? A força da gravidade. Temos a força magnética, que é diferente da força elétrica. Existe uma força elétrica, existe uma força magnética, uma força da gravidade, e existe uma força nuclear, que existe, né? Não tem lá, na Bíblia fala, quando eu pergunto quem é você, eu pergunto para Deus, quem está falando comigo? Eu sou o grande, eu sou o que sou. Então tem algumas coisas na física que, porque existe a força elétrica, existe no universo a força magnética e existe a força nuclear. Essa força nuclear, ela mantém os prótons
associadas aos nêutrons, ali no núcleo do átomo. E essa força nuclear, ela é responsável por é tão intensa que a gente vai ver que um próton aqui vai repelir o outro próton, porque são cargas de mesmo sinal, e quando tem cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Mas essa força de repulsão, um próton não consegue sair viajando aqui, porque tem uma força nuclear aqui muito intensa, que mantém um próton dentro do núcleo do átomo. Isso é importante, pessoal, porque o próton, que é a carga positiva, ele não, um átomo, né, um corpo, ele não perde prótons e nem ganha prótons. O que isso quer dizer? Como ele está fortemente ligado aos nêutrons aqui, através de uma força nuclear, o próton não pode sair voando, não pode sair viajando, eu não posso perder, eu não posso ganhar. Eu tenho um número fixo de prótons e ele permanece fixo para o resto da humanidade. A não ser que haja alguma, né, essas experiências de fusão, fissão nuclear, algo mais sofisticado. A princípio, os prótons ficam quietinhos ali. Os elétrons, tá vendo os elétrons aqui? Eles já são mais sem vergonha, né? Os elétrons já são mais safadinhos, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eles ficam aqui, ó, ao redor dos prótons. Por que eles ficam ao redor dos prótons? Existe uma força nuclear que os mantém em órbita. Lembra do sistema planetário do Sol? A Terra não fica girando em torno do Sol, uma órbita. Eles ficam ali orbitando em volta do núcleo, porque tem uma força. Além disso, os prótons aqui é positivo, ele é negativo, cargas opostas, há uma atração. Então, eles ficam meio que rodando aqui em órbita, assim como a Terra, os planetas ficam em órbita do Sol. Eles ficam orbitando aqui. Porém, como eles têm um certo grau de liberdade, se aparecer um outro átomo perto, com um núcleo mais bombado, mais parrudo, mais charmoso, mais cheiroso, o que vai acontecer? Os elétrons podem sair, eles podem escolher deixar de orbitar ao redor desse núcleo e mudar para o outro núcleo, e orbitar num outro sisteminha solar lá, como se fosse de exemplo. Então percebam que o elétron, ele não é muito fiel, né? O próton, ele é fiel ao seu átomo, o nêutron é fiel ao seu átomo, mas o elétron não. O elétron, ele atua de acordo com a conveniência. Hoje está bom para mim aqui, eu vou ficar rodando, orbitando nessa eletrosfera. Se aproximar, ou alguém atritar, ou alguém se esfregar aqui nesse átomo com átomo, houver um esfrega-esfrega, acontecer um contato, um atrito, ou só de aproximar, que a gente fala que é indução. Se alguma dessas três coisas acontecer, contato, atrito ou aproximação, que seria a indução, o elétron ele pode largar o núcleo de origem e migrar para outro núcleo. Não só isso, às vezes o que se aproxima, ou que se atrita, ou que se encosta, não é mais bombado, pelo contrário, é mais magrinho, é mais feinho, é mais raquítico, né, é mais pobre. E aí o elétron do outro é que vem para cá. Às vezes o elétron sai de lá de fora e chega. Então, esse elemento aqui, ora ele pode perder elétrons, ora ele pode ganhar elétrons. Estão entendendo? Isso, eu quero frisar isso bastante, porque quem se movimenta, na verdade, quando eu falo de eletricidade, quem se movimenta não são os prótons, não são as cargas positivas, são os elétrons, que possuem carga negativa. Então, comece a anotar, pessoal, vem com caderno para a aula, caderno, lápis, borracha, caneta aí, para escrever que primeiro que o próton é carga positiva. O elétron, ele tem carga negativa. O elétron está aqui na eletrosfera, em órbita. E o meu átomo, eu posso perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons. Então, a movimentação de elétrons, nós vamos ver que a gente dá o nome de corrente elétrica, né, que a gente consegue medir isso depois, que faz, esses elétrons vão se movimentando, acendem uma lâmpada, passam por um chuveiro e produzem aquecimento, né? A movimentação dos elétrons é que provoca a corrente elétrica em circulação. Sempre dos elétrons, nunca dos prótons. Né? Às vezes você vai ver que vai ter uma força que vai sempre empurrar os elétrons para frente, para ir migrando de átomo em átomo, dentro de um cabo de cobre condutor, de um fio condutor, os elétrons vão caminhando, formando uma corrente elétrica e provocando iluminação, né? Alimentando um computador, um chuveiro elétrico e por aí vai. Tá? Então, o que a gente tem que ter de conhecimento hoje na aula é que como que é formado um átomo, os elétrons, eles são mais
assanhadinhos, digamos assim, eles ficam em torno do núcleo, mas são facilmente influenciáveis por núcleos mais fortes, ou então até eles são tão charmosos, tão perfumados, que eles recebem elétrons vindos de outros átomos de dentro de um corpo. Bacana? E a forma que isso tende a acontecer, normalmente é contato, né? É atrito, ou é uma aproximação, uma indução, que nós vamos tratar nas aulas seguintes. Bom, pessoal, e é importante a gente frisar também que aqui, cargas de mesmo sinal, aí, olha só, já entrei no conceito importante, anota aí, carga elétrica, né? O que é carga elétrica? Essa propriedade física que nós observamos nesses elementos aqui que é constituído um átomo. Carga elétrica negativa associada aos elétrons, cargas elétricas positivas associadas aos prótons. Vamos fazendo um resuminho aí, tá, pessoal? E os nêutrons que não têm carga elétrica associada. Então, o que é carga elétrica? Nada mais é, pessoal, do que um artifício aí físico para falar o seguinte: o nêutron não fede nem cheira. Não tem carga, não tem propriedade física que provoca atração, repulsão, nada disso. O próton tem uma propriedade física que, se tiver dois iguais, eles vão se repelir. E o elétron, da mesma forma, se tiver dois elétrons iguais, eles vão se repelir. Mas se eu tiver um próton... Tem alguém chegando agora, será? Tem uma colega chegando aí, ó. Eu sei que eu vi um comentário lá que vocês têm aula de TME. Aviso o Alisson aí, que já está chegando. É 3h15, 3h30, não é isso? Só mais um minutinho aí. Quem fala comigo aí? Acho que é 3h10. Oi? Eu acho que é 3h10. Eu vou mandar pro... Vou mandar uma mensagem para ele. É o Alisson, não é? Isso. Só um minuto, Professor, pessoal. você vai disponibilizar esses slides aí? Sim, senhor. Hoje ainda lá no sistema. Tranquilo, valeu. Ô, Alisson, como é que tá aí? Grande camarada aqui. Eu estou terminando a aula de eletromag. Devo atrasar um pouquinho. Os meninos devem chegar volta umas 3h15, 3h20 aí para sua aula, beleza? Obrigadão, Alisson. Fica com Deus aí, meu amigo. Só para ele não ficar esperando lá. Só para terminar esse conceito aqui, tá, pessoal? Que eu não quero interromper. Então, percebam essa questão de carga elétrica dos prótons, nêutrons, elétrons. Aqui tem um desenho mais bacaninha, né, que a gente consegue perceber. E o detalhe, né, aí chega essa altura do campeonato, sou obrigado a perguntar. Qual é o nome que a gente dá para a besta da eletricidade? Alguém sabe? Sim É uma ou não? piada? Oi? É uma piada? Deveria. Qual o nome que a gente dá para a besta da eletricidade? Ninguém sabe, pessoal? Eletrosfera. Tá aqui, ó. Eletrosfera. Gente, é para rir, tá? Essa é uma... Só para começar o esquenta aí dos nossos trabalhos, viu? Mas eu tive um infarto, um ataque do coração. Falei, não sei o negócio, estou ferrada. Como é que é? Não escutei o final. Não, eu só entrei em pânico porque eu não sabia o negócio. Por causa da besta? Ou por causa do besta? Mas enfim, pessoal, a besta da eletricidade é o nome de eletrosfera. Fala essa pro Alisson que ele vai gostar. Tenho certeza que ele vai rir muito dessa minha piada. As piadas dele são do mesmo nível que as minhas, acostumem. E aí, olha só, apareceu um quadro resumão aqui que eu preciso que vocês escrevam aí no caderno de vocês. Se eu tiver cargas elétricas iguais, positivas, próton com próton, como resultado eu vou ter uma força de quê? Força de repulsão. Se eu tiver duas cargas elétricas, dois elétrons, menos com menos, eu vou ter também a mesma força elétrica de repulsão. Uma vai repelir a outra, vai ter uma força igual um ímã. Só que o ímã é força magnética, tá? Não confundam. Espingarda de matar rolinha com pudim de caçarolinha. Tratado de Tordesilhas com tratado atrás das ilhas, né? Bife milanesa com bife ali na mesa. Enfim. Estou querendo dizer o seguinte: magnético é magnético e aqui é elétrico. O fenômeno é elétrico. Prótons se repelem. Elétrons se repelem. Agora, se eu tiver um próton com um elétron, ou uma carga positiva com uma carga negativa, aí ficou bacana. Aí vai ter uma força de atração, de união. Se eu tiver uma carga negativa com positiva, obviamente, né, que cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. E não há nada
que mude isso na natureza, tá, meus amigos? Então, assim, como é que eu posso? Nada muda isso. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Todo o nosso conhecimento da eletricidade, por incrível que pareça, é baseado em um desses princípios aqui, ok? Show, pessoal. Então, foca, porque chega esse momento, começa a embaralhar um pouco o cérebro aí, foca no assunto que eu preciso trabalhar um pouco mais para a gente terminar essa aula e vocês irem felizes pro Alisson. Oi? Não entendi a parada do atração e repulsão, porque quando você liga a fase no neutro, eles não se atraem, dá uma explosão, entendeu? Eles não se atraem. E também quando você liga uma fase numa fase, eles também não se jogam um lado pro outro, não. Boa pergunta. Bom, primeiro o seguinte, né? A gente vai conseguir mapear e calcular essas coisas aqui. Mas eu desejo, né, a você um encontro aí no futuro, né, com a sua esposa, que seja um curto-circuito fase para o neutro. Né, que na hora, quando eu ligo, na verdade, fase e neutro, eu tenho uma atração tão grande, que a corrente elétrica é tão gigantesca, que é um estouro, literalmente. Então, perceba que na hora que se eu fizer um curto-circuito na tomada, né, pegar um polo da tomada, um cabo, e ligar no outro, eu estou pegando um reservatório de cargas negativas, por exemplo, tão grande, que ali está o gerador, está a semig, está tudo por trás, né, e ligando em algo que não tem nada. Né, ou poderia ser a polaridade oposta. Na hora que eu fecho isso, a atração é tão violenta, a corrente elétrica é tão intensa, na ordem de milhares de amperes, né? A gente vê que 1 ampere já é muita elétron pulando, que os elétrons pulam com tamanha voracidade que provoca uma explosão. Né? É tão intenso que você não consegue controlar. E na hora que você não controla, o calor gerado, né? Por isso que eu desejo um encontro tão intenso esse como você nos descreveu aí, né? O calor é tão intenso que aquece tanto que explode, queima. Então, um curto-circuito é uma atração. É uma atração, digamos assim, das quais a gente nunca vai ter oportunidade de experimentar de tão intensa. Entendeu? E ao mesmo tempo, nós vamos ver, só que nós vamos estudar um pouco melhor, na hora de evoluir esse conceito, que as cargas elétricas, eu consigo associar a cargas elétricas potenciais elétricos. Matéria um pouco mais à frente, no final do primeiro bimestre ou no início do segundo, se eu não me engano. Então, como é que eu sei dizer se vai dar um curto ou se não vai dar um curto? Né? Como é que eu sei dizer se a atração vai ser muito intensa ou se a atração vai ser pouco intensa? E aí, para saber essas coisas, eu vou associar o potencial elétrico em volts de acordo com a quantidade de cargas que eu tenho. E aí eu vou saber dizer o seguinte, olha, na tomada eu tenho 127 volts, que isso me define uma intensidade de carga elétrica, né, possível, e no outro eu tenho nada, zero. E aí, baseado nessa diferença de potencial, que nada mais é do que diferença de cargas elétricas que eu posso ter em movimento, né, eu vou definir se aquilo é perigoso ou não, entendeu? Então, só para explicar, quando eu fecho duas fases iguais, não há diferença de potencial. Significa dizer que eu estou num ponto onde a altura de uma caixa d'água nesse ponto é exatamente igual à altura dessa caixa d'água nesse outro ponto. Se eu tenho duas caixas com o mesmo nível de água, não vai circular. Se eu ligar entre elas um cano, vamos pensar na mecânica, que é mais fácil por enquanto, tá? Se eu tenho duas caixas de água com o mesmo nível, na mesma altura, e ligar um cano entre elas, não vai se movimentar. A água não vai circular de uma caixa d'água para outra. Né? Elas estão na mesma altura, com o mesmo nível de água. O cano, apesar de ter um cano interligando as duas, não tem movimento nenhum de água ali. Agora, se eu coloco mais água em uma caixa, aí os elétrons ou as moléculas de água vão se movimentar de uma caixa para outra caixa, até igualar. Na hora que igualou, cessa a circulação de água ou cessa a circulação de corrente elétrica. Não sei se eu estou indo muito à frente, vamos ter a oportunidade de estudar isso em detalhes, tá? Mas é mais ou menos esse o princípio para te responder, ok? Assim, eu acho que eu entendi. Eu entendi direitinho a parada da fase com neutro.
da atração. Uhum. Esse negócio da caixa d'água que você quis explicar a repulsão, quando você liga dois iguais, né? Na verdade, eu nem quis explicar a repulsão, porque é o seguinte, a repulsão também pode acontecer movimentos de cargas elétricas. Na hora que eu tenho a repulsão, eu tenho o elétron se movimentando. Se eu tenho, por exemplo, muito negativo de um lado e pouco negativo, tudo negativo, eu vou ter movimento de elétrons também, repelindo. Eles vão se repelir e vão se igualar, metade para um lado, metade para o outro, por exemplo. Entendeu? Então, assim, não entenda bem dessa forma. Isso quer dizer o seguinte, só vai ter elétrons se movimentando na hora que eu tenho diferença de cargas elétricas. Eu tenho que ter diferença de cargas elétricas entre dois pontos na tomada, né? Entre um ponto no poste e a terra. Só na hora que eu tenho diferença de cargas é que os elétrons vão pular de um átomo para o outro. Se não tiver diferença de cargas elétricas entre dois corpos, por exemplo, os elétrons não se movimentam. Entendeu? Mais à frente eu vou explicando isso em detalhes, você vai acompanhando, tenho certeza. Qual que é o seu nome? Caio, sou o Caio. Ô, Kim. Caio Kim, não é isso? Foi o que você quis chamar. Beleza, então você vai ver que mais à frente eu vou explicar isso mais, vai clareando um pouco as coisas. Por hora, o que a gente tem que entender, tá, Kim? Que duas cargas positivas vai sempre provocar uma força elétrica de repulsão. Duas cargas negativas também surge uma força elétrica de repulsão. E se eu tiver cargas opostas, a força é de atração. Perceba que tanto força de repulsão quanto de atração são forças. Faz movimento, desloca. Elétron pode se movimentar. Então, tanto forças de repulsão quanto atração, eu posso, se eu quiser te levar para o outro lado da rua, eu posso te empurrar. Imagina que você está de um lado da rua, num passeio. Você quer chegar ao outro lado da rua, eu posso te empurrar, te dar um empurrão, a ponto de você voar. Tem que ser muito forte, né? E cair do outro lado. Isso é força, né, de repulsão. Eu posso te jogar do outro lado, ou eu posso ir para o outro lado e te puxar, que é uma força de atração. As duas são forças, as duas vão te levar para o outro lado da rua. Seja eu te repelindo, te cuspindo para o outro lado, ou seja eu te catando e trazendo para cá. Entendeu? Então, eu posso estar do mesmo lado que você na rua e te repelir e você chega do outro lado da rua por repulsão, ou eu posso estar do outro lado e se você ser atraído e atravessar a rua por atração. Tanto faz. Se você atravessou a rua por atração ou por repulsão de quem está do mesmo lado que você, as duas são a força é a mesma, o cálculo é o mesmo. É isso que eu quero que você entenda, ok? Ok, obrigado. Bacana, pessoal. Dúvidas são sempre muito bem-vindas, tá? É a forma que eu tenho dentro da minha mente tentar explicá-las de forma diferente, ok? Bacana. Então, foca, que nós já estamos fechando. Só para terminar aqui, pessoal, esse entendimento que nós falamos, deixa eu voltar aqui, é que essa questão de movimento de elétron, eu falei que o próton está lá, agarradinho, né? Agarradinho no seu núcleo, ele não pode se movimentar, está preso. O elétron que é mais safado, ele gosta de movimentar e tal. Então, como é que um corpo ele fica eletrizado positivamente? Como é que ele se torna positivo? Ganhando prótons? Eu tenho um átomo lá, tenho um corpo aqui, igual essa esfera metálica aqui, eu quero deixar essa esfera metálica positiva, carregá-la positivamente, com excesso de prótons. Eu vou ganhar prótons? Quem pode me responder? Não, você vai perder elétron. Isso aí. Então, a forma que eu tenho de estar positivo, é eu perder elétrons. Porque eu não posso ganhar prótons. Os prótons não se movimentam, entendem? Então, se eu quero ficar positivo, é porque o número de elétrons é menor do que o número de prótons. O número de prótons eu não negocio, mas o número de elétrons é vulnerável. Então, se eu quero ficar positivo, basta eu perder elétrons. Aliás, se vocês quiserem, né, serem mais positivos na vida, um dia que acordarem meio tristes, tempo nublado, chuvoso, frio, quiserem se tornar mais positivos na vida, basta o quê? Perder elétrons. Uma boa forma de fazer isso é caminhar sem meia, sem chinelo, sem tênis, botar o pé no chão, né, dar aquela descarregada bacana, né? A gente fica mesmo carregando muita carga estática. Isso pode nos incomodar, né? Fisicamente falando, falando nada místico aqui não, até porque eu não creio nisso, tá, pessoal? Falando de coisas físicas, reais do nosso meio.
Então, a forma que você tem de se tornar positiva ou de uma carga se tornar positiva é você perder elétrons. Agora, se eu quero me tornar o meu corpo negativo, eu vou o quê? Ganhar elétrons. O número de prótons não muda. Então, prestem atenção, anotem, se eu perco elétrons, eu fico positivo. Se eu ganho elétrons, eu fico o quê? Negativo. E se o meu número de prótons internamente é exatamente igual ao número de elétrons, o que acontece? Eu sou um corpo eletricamente neutro. O que é eletricamente neutro? O meu número de elétrons aqui dentro é igual ao número de prótons aqui dentro. Então, eu não estou nem positivo, nem tampouco negativo. Eu estou zerado, eu estou neutro, eu estou nulo. Tá? Normalmente, quando a gente está em contato com a Terra, nós vamos estudar isso mais na frente às aulas, o contato à Terra, que a gente fala tanta eletricidade, já está aterrado, tem que aterrar, foi para a Terra. A Terra, ela consegue neutralizar todos os corpos, fornecendo os elétrons que alguém precise, caso esteja positivo, para neutralizar esse corpo, ou recebendo elétrons de alguém que esteja sobrando. Então, quando você liga qualquer corpo à Terra, seja objeto metálico, você, plástico, o que quer que seja, na hora que eu faço o aterramento, olha que bacana, primeira aula do curso de eletromag, vocês já estão começando a entender o que é um aterramento, hein? Olha que bacana, de equipamento. Na hora que eu faço o aterramento, eu estou pegando os elétrons que estão sobrando em um corpo, o corpo que está negativo, e estou levando para a Terra ela aceita tudo que você tem a mais de elétron. E se você estiver precisando de elétrons para equilibrar o seu corpo, né, eu estou com carência de elétrons, está faltando elétrons, eu estou muito positivo. Aí a Terra ela vai te fornecer os elétrons necessários. Vivemos num grande sistema onde o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então, se tem alguém precisando, é porque tem alguém sobrando. Né? Então, se tem alguém precisando de elétrons, tem alguém que está sobrando. E a Terra faz esse balanceamento aí. Ela pega, entrega para aquele que está precisando, ela entrega os elétrons, para aquele que está sobrando, ela pega de volta. E ela fica nesse constante trabalho. O fato é que todo corpo, quando ele é aterrado, ele sai da primeira situação, ou sai da segunda situação, e cai aqui, ó, na terceira, ele se torna neutro. Não importa se ele é positivo ou negativo, se está faltando, se está sobrando, a Terra vai zerar a conta. Vai pegar o que falta, vai fornecer o que precisa e vai zerar a conta. E esse corpo se torna neutro, porque foi aterrado. Só para explicar, para fechar a aula, pessoal, essa menina com esse cabelo arrepiado aqui, né? O que isso tem a ver com a aula, né? Loucura. Isso aqui a gente fala, é uma gaiola, não é gaiola de fada, é um gerador de Van de Graaff, por exemplo, que essa cúpula aqui, te liga ele, essa cúpula fica positiva, por exemplo, tá? Ou pode ficar negativa, tanto faz. Depende do processo do gerador de Van de Graaff. Mas ela fica eletrizada, tá? Então vamos ver que ela está positiva. Na hora que a menininha aqui encosta a mão na cúpula, parte das cargas aqui, que estão sobrando, tá, demais, ela vai equalizar com o corpo dela. E ela vai dividir. Parte vai para o corpo. Ela também vai ficar positiva ou negativa, depende do gerador. De modo que, como ela vai estar positiva ou negativa, ela vai ter cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal, positiva ou negativa, não importa, se é mesmo sinal, traz o quê? Repulsão. Essa garotinha aqui, ao encostar nessa cúpula metálica, ela vai igualar ali, ela vai receber ou vai entregar elétrons, de modo que ela vai ficar carregada positiva ou negativamente. E aí, como isso provoca repulsão, a gente já vê que a eletricidade já tem o costume de ir para as pontas. Adora uma ponta. Vai para as pontas dos cabelos, pontas dos dedos, ponta do nariz. E aí chega na ponta dos cabelos com todas as cargas iguais. Muita carga igual. Muita carga igual é repulsão. E aí um fio de cabelo começa a repelir o outro fio de cabelo. E como o fio de cabelo é um trem mais leve, ele começa a ocupar várias regiões aqui no espaço para cima, porque para baixo a força de repulsão vai levantando de modo que um fio de cabelo fique mais longe do outro possível. Então, se for um cabelo aqui mais fino, né? Japonês é bom fazer isso, japonês, chinês, o cabelo deles é muito fino, né? Muito leve. Então, eles põem a mão nisso aqui, o cabelo arrepia tudo na mesma hora. Por quê? A força de repulsão entre um fio e outro, porque ele tem cargas de mesmo sinal, vai repelindo no espaço, vai crescendo, vai ocupando o volume, vai aumentando o volume do cabelo. Quando um cabelo está muito carregado, ele ocupa muito volume.
vai a dica para as meninas aí, falo mais isso à frente, né? As meninas têm esse negócio de, meu cabelo tá com muito volume, quero diminuir o volume do meu cabelo, às vezes tem muita elasticidade estática. Aí você usa um pente de madeira, usa algumas. Tem um creme. Outro dia eu vi aqui em casa um creme chique, rapaz, de mulher, que é creme anti-frizz. Vocês já ouviram falar sobre isso? Um creme de cabelo que você passa no cabelo que chama anti-frizz. Esse anti-frizz é contra essa eletricidade estática aqui, ó. É um creme que evita, né, acúmulo de eletricidade nas pontas dos fios. Nem sei como é que ele trabalha, mas ele promete ser anti-frizz para reduzir o volume da carapaça aí das meninas, né? Então percebam como é que a eletricidade está envolvida nesses assuntos. Entenderam, pessoal? A Lara está aí? Oi? Então, por exemplo, se essa mulher aí e esse equipamento tivessem, por exemplo, você explica muito bem, com a mesma carga elétrica, mesmo ela colocando a mão, o cabelo ia ficar normal, assim? Se essa cúpula tivesse neutra, ela poderia colocar a mão que nada iria acontecer. Nem com o cabelo dela, nem com a cúpula. O problema é esse efeito só ocorre, né? Às vezes você desce no escorregador, esse mesmo efeito ocorre. Porque você vai tritando com o escorregador, aí o cabelo vai subindo. À medida que você vai descendo, o cabelo vai levantando, né? Eu tenho que ter cargas acumuladas. Aqui, essa cúpula, a gente sabe que tem um gerador de Van de Graaff aqui embaixo, que leva cargas para essa cúpula aqui, ou tira cargas, depende do gerador, né? Ele leva ou tira cargas, de modo que ela fica muito carente de elétrons, ou ela fica com muito excesso de elétrons. Na hora que a gente põe a mão, a gente compartilha dessa carência ou desse excesso de elétrons. E aí você compartilha, pega grande parte da carência ou do excesso, e aí seu corpo fica positivo ou negativo. Para o cabelo abaixar dela, agora o que ela tem que fazer? Tirar a mão da cúpula, tirar o sapato, pisar no chão. Ser aterrada, botar em contato com o chão, encostar numa porta metálica, encostar em alguma coisa, num carro, alguma coisa, para poder dissipar essa carga que ela tem a mais. Aí o cabelo volta a cair. Entendeu? Ela tem que zerar, tem que se anular. Tem que voltar a se tornar nula. Ok? Ok, obrigado. É muito interessante, pessoal. Isso aqui é só um start de muita coisa bacana que vem por aí. Se o cabelo dela tá em pé, então quer dizer que esse gerador aí, ele tá com excesso de próton. Não, tanto faz. Ele pode estar com excesso de prótons. De nêutrons, mas quer dizer que ele está com excesso, então. Ele está com excesso. Ele pode estar com excesso de prótons, ou ele pode estar com excesso de elétrons. Tanto faz. Se tiver com excesso de prótons, ela vai fornecer muitos elétrons para a cúpula. Na hora que ela fornece muitos elétrons para a cúpula, ela fica com falta de elétrons. Entendeu? Imagina que o gerador está cheio de prótons sobrando aqui. Tirei os elétrons dele tudo. Está cheio de prótons. E eu encostei, ela está neutra. Então ela tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Na hora que ela encosta, ela fornece grande parte dos elétrons que ela tem para a cúpula, para tentar suprir a carência que tem na cúpula. A cúpula está com excesso de prótons, ela está carente de elétrons. Aonde ela achar um elétronzinho, meu filho, o elétronzinho vai pular para lá. Porque está carente, está muito carente. E aí, os elétrons que tem no corpo dela pulam para a esfera. Na hora que pula para a esfera, ela fica com carência de elétrons também. Se ela tinha 100 elétrons, 100 prótons, ela vai ceder 50 elétrons para a cúpula. Ela vai ficar com 100 prótons e 50 elétrons. E aí ela vai ficar carente de elétrons. E aí vai sobrar prótons. Aí os prótons vão arrepiar o cabelo dela. Vai ficar sobrar, vai ocupar regiões diferentes do espaço. Entendeu? Então, imagina que esse gerador está com excesso de prótons. Aí ela pega nisso aí, mas ela está descalça, está pisando no chão. Se ela estiver pisando no chão, esse efeito aqui não vai acontecer, não. Porque vai passar pelo corpo dela e vai direto para a terra. Ela vai servir como um fio terra. Exato, ela vai ser o próprio fio terra. E aí não vai acontecer nada com ela. Vai ser direto com o gerador com a terra. Só que ela vai sentir o efeito do choque elétrico. Entendi. Entendeu? Aí todo esse excesso de elétrons que vai vir aí a Terra é que vai suprir a necessidade da esfera. Aí vai vir elétrons da Terra, vai circular pelo corpo dela e vai até chegar na cúpula. Ela vai sentir o choque elétrico no corpo, mas o cabelo não vai arrepiar. O cabelo só vai arrepiar se ela tiver de chinela Havaianas, que é borracha, de tênis, ou em cima de uma plataforma de plástico, por exemplo. Aí ela está isolada da Terra. Aí esse efeito aqui acontece.
Na hora que ela pisa na Terra, ela é aterrada, esse efeito desaparece porque a Terra vai balancear o sistema aí. Entendeu? Uhum. Entendi. É chique demais esse trem. A gente vai falando mais sobre isso na próxima aula. Não se preocupem, não. A gente volta nesse assunto e vai dando sequência nessa parte técnica, ok? Ok. Mais dúvidas, pessoal? Anotem, por favor, as dúvidas. São 3h25, só para não entrar muito dentro da aula do Alisson, né? E não prejudicar os senhores também, que já ficaram comigo esse tempo. Nós voltamos na próxima semana, às 1h30, acabando a apresentação rapidinho aí, a partir da Lara, se eu não me engano. Lara, não sei. E dando sequência nesse assunto. Ok? Ok, obrigada. Ok, muito obrigada. Ok. Ô, Lara, não esquece não de me avisar onde que eu parei. Por favor, fale que eu parei no slide. Cadê? Ih, não tem número desse slide. No slide 7. Slide 7 e parei no seu nome na apresentação. Pode ser? Tá, pode sim, eu te aviso. Senhores, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Mais um bom restante de aula para vocês. Amém, com Deus também, Obrigada. professor. Até logo, Obrigada. pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tchau, professor. Tchau, boa tarde. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, até logo. Professor, boa tarde. Valeu. A aula vai estar disponível no SIGA, ok, pessoal? A aula e o material. Até semana que vem.